gravando, começando nossos trabalhos de hoje, né? Gente, seguinte, vocês já responderam aí o nosso quiz, certo? E agora vamos aos comentários, certo? Eu vou compartilhar aqui a tela do resultado com vocês e eu vou comentar cada uma das questões, certo? Para que fique tudo bem bacaninha, para que vocês compreendam. Gostei muito dos resultados, certo? Mais tarde, aliás, amanhã eu vou começar a ver lançar as notas de vocês na planilha, né? Certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta foi o seguinte, tá dando para vocês verem legal aí na tela? Eu acho que eu posso dar um zoom maior aqui nessa tela. Pronto, assim fica... Ah, show de bola. Melhorou. Até para mim melhorou. Então, quanto às relações, né, nós podemos afirmar. Primeira alternativa, uma relação é mais específica que uma função. 3 pessoas assinalaram, relações são mais gerais que funções, foi a maioria assinalou e era a resposta correta, e funções são mais generalistas que relações. Bem, o comentário é o seguinte, parabéns aos 12 que acertaram, né? Essa questão ela é um pouco confusa, eu coloquei ela de propósito para vocês se confundirem mesmo. Então, eu havia dito para vocês anteriormente que alguns autores começam o estudo das relações, né, nos seus livros, apresentam um capítulo sobre relações e, posteriormente, apresentam um capítulo sobre funções. Por quê? Porque toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Ou seja, no frigir dos ovos, uma função, ela é um tipo de relação. Então, as relações, elas são mais gerais, né? Então, quando eu falo de relações, então tem um conjunto bem mais amplo, né, do que o conjunto das funções. É basicamente isso. Uma relação mais específica que uma função, está errado porque não é, porque se ela fosse, né, então eu poderia afirmar que toda relação é uma função, mas isso não é verdade, certo? Funções são mais generalistas que relações, também não está correto, por quê? Porque as funções são um tipo de relação. Então, eu posso tranquilamente dizer que uma função é uma especialização de uma relação, certo? Por isso, eu não posso afirmar que uma função seja mais generalista do que uma relação, tá certo? Então, alguma dúvida? Não, né? Vamos aqui para a próxima questão. Essa segunda questão, ela é Opa, alguém chegando. Raime, infelizmente você perdeu o nossa novidade hoje, Raime. O quiz hoje é diferente, mas tudo bem. Então, a pergunta é, uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano, ok? É verdadeiro, certo? A maioria das pessoas acertaram. E aí eu queria colocar para vocês o seguinte, uma das primeiras coisas que vocês precisam compreender sobre relações é que o conceito de relação está muito, mas muito baseado na ideia de conjuntos, certo? Os meninos que são da matemática, aquele e o Edson, devem estar muito mais antenados com relação a isso, em saber que a ideia de conjuntos, a teoria de conjuntos, ela é como se fosse os tijolos que a matemática usou para construir boa parte do edifício matemático. Então, teoria de conjuntos é um troço apaixonante, né? Então, quando a gente começa a estudar isso aí, começa a estudar teoria de conjuntos, vocês veem que muita coisa da matemática está fundamentada em conjuntos, né? Funções fundamentada em conjuntos, grafos conjuntos, enfim, muita coisa mesmo. Então, quando eu falo de uma relação, primeira coisa que eu também preciso compreender, uma das primeiras coisas, é que uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, todo mundo aqui que já passou por teoria de conjuntos, que já entendeu, né, o básico da teoria de conjuntos, lembra da operação de produto cartesiano. O que é que um produto cartesiano gera? Um par ordenado. Então, quando a gente fala de par ordenado, né, lembrem-se dessa expressão, ordenado. Peraí, Mariana... Mariana, a data do primeiro AP é segunda-feira agora, certo? E eu, inclusive, estava naquele PDF que eu coloquei lá no início da disciplina, certo? Entendido? Mas não se preocupe não que eu vou avisar no grupo do WhatsApp, vou mandar mensagem pelo sistema acadêmico, e agora nós também estamos utilizando o Discord, o pessoal que é
do mundo dos games, com certeza já ouviu falar do Discord, né? O Discord é uma plataforma, o pessoal que é ligado em jogo usa muito, e o professor Herder criou um servidor para a gente no Discord, que é o nosso campus virtual do curso Ciência da Computação. Mandei um convite para vocês, espero que vocês aceitem, porque lá também vai ser um outro canal que nós vamos utilizar para comunicação, certo? Bom, pessoal aí que conhece o Discord pode ajudar a Mariana, né, fazer uma introdução ao Discord, tá bom? Então, gente, vamos voltar aqui, né? Hoje estou cheio de novidade para vocês, né? Então, quando eu digo que uma relação é um subconjunto de produto cartesiano, isso é importante por quê também? Porque quando você vai construir uma demonstração, você pode utilizar, né, as definições de um produto cartesiano, você pode utilizar os teoremas que estão relacionados a produto cartesiano. Então, é isso que é muito importante a gente compreender essas ligações entre um conceito de relação e o conceito de conjuntos, o produto cartesiano, etc. e tal. Beleza? Bom, vamos passar aqui, né? 3 pessoas pisaram na bola, mas a maioria acertou, show de bola, né? Próxima questão. Uma relação simétrica possui a seguinte propriedade. Nas opções, eu apresentei para vocês a definição do que é uma relação simétrica. Seguinte, as relações, elas possuem propriedades. No segundo tempo, eu vou fazer uma breve revisão dessas propriedades, tá certo? Porque conhecer essas propriedades é algo que vocês não podem passar por esse assunto sem ter um conhecimento bastante sólido disso, certo? Compreender essas propriedades. Uma dessas propriedades é a propriedade da simetria, certo? Então, o que é uma simetria? Né? Algo é simétrico, né? Quando, por exemplo, se x está relacionado com y e y está relacionado com z, com x, né? Que no caso aqui é a resposta correta, né? Se x está relacionado com y, então y está relacionado com x. Essa é a definição do que é uma relação simétrica. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo do mundo real. Uma fila num banco, né? É uma relação simétrica? Porque eu tenho aqui um elemento da fila, um outro elemento, um terceiro elemento. Esse está relacionado com esse e esse com esse outro. Uma outra relação simétrica, irmãos. Por exemplo, Maria é irmã de João. Logo, João é irmão de Maria. Então, essa é uma relação simétrica, certo? Então, imagine que a relação de irmãos não poderia não ser simétrica, porque já imaginou se a Maria é irmã do João, mas o João não é irmão da Maria? Isso é impossível. Então, para vocês verem como nós podemos encontrar exemplos de propriedades das relações nas mais diferentes situações do cotidiano, certo? Bom, a maioria acertou, né, 9 pessoas. Teve aqui alguém que colocou o segundo grande volume de pessoas que responderam errado, foi aqui essa opção. Se x está relacionado com y, então y está relacionado com x e x é igual a y. Essa opção aqui, turma, essa opçãozinha aqui que eu estou marcando, né, que eu estou colocando o mouse em cima, ela denota a relação de antissimetria, certo? Vou aproveitar, né, certo? Beleza, que ele tem uma disciplina matemática, estamos pronto. Então, vamos lá. Vamos aproveitar o ensejo aqui. Nessa outra opçãozinha aqui, eu estou falando da relação de antissimetria. E aí eu preciso colocar para vocês o seguinte. Antissimetria não é sinônimo de assimetria. A assimetria é a ausência de simetria. Por exemplo, não sei se vocês lembram de um cara que na época da investigação do Petrolão, ele era um executivo da Petrobras, o Nestor Cerveró. O Nestor Cerveró, ele tinha olhos assimétricos, era um olho mais para cima e outro mais para baixo. Não sei se vocês lembram dele. Depois bota aí no Google, na parte de imagens, Nestor Cerveró. Aí vocês vão, assim que vocês baterem o olho em cima da foto do Cerveró, vocês vão entender o que é uma assimetria, certo? Entendido? Então, os olhos do Cerveró eram assimétricos, né? Então eles não tinham simetria. A antissimetria não tem nada a ver com a simetria, certo? Aí outra coisa, com relação à simetria, é interessante a gente observar o seguinte,
muito daquilo que a gente considera belo, os rostos mais belos, os corpos mais belos, eles são muito simétricos. Ou seja, se você observar o rosto de uma pessoa muito bonita, você vai perceber que os olhos dela estão bem alinhados, as orelhas também estão bem alinhadas. Enfim, há uma simetria. Você dividir o corpo daquela pessoa no meio, você vai ter a coisa espelhada. Então, a relação de simetria também está na arte, para vocês verem como a matemática e a arte andam de mãozinhas dadas. Inclusive, lá no meu canal, eu salvei uma playlist, que foi um especial que a TV Cultura fez, que é só falando sobre arte e matemática. Quem apresenta é um cara que escreveu uma coluna na revista Super Interessante, que eu gostava muito dessa coluna, ele sempre trazia umas curiosidades matemáticas. Recomendo bastante vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? Lá no meu canal, essa playlist está salva faz tempo. Mas vamos avançar, que ainda tem a coisa aqui para a gente comentar. Gente, mais uma perguntinha de verdadeiro e falso. Para demonstrar que uma relação é uma relação de equivalência, devemos demonstrar cada uma de suas propriedades. Verdadeiríssimo. Então, o que é que estou querendo dizer com isso? Vocês devem ter visto lá no vídeo de pré-aula e também na gravação da aula do semestre passado, que existem se as relações possuem propriedades, ou seja, propriedade da simetria, da reflexividade, da antissimetria e da transitividade, certo? Então, nós podemos dizer que se uma relação possui todas determinadas propriedades, ela é um tipo de relação. Né? Então, como é que a gente classifica as relações? A gente classifica a partir de suas propriedades, certo? Então, se uma relação, ela é uma relação de equivalência, para ela ser uma relação de equivalência, ela precisa ter a propriedade da reflexividade, ou seja, X está relacionado com X, né? Ela precisa ter a propriedade da simetria e ela precisa ter também a propriedade da transitividade. Essas propriedades eu vou revisar no nosso segundo tempo, tá bom? Então, se de repente você pega uma questão numa lista de tarefas, ou numa prova, ou numa seleção de mestrado, sei lá, que peça para você provar que determinada relação é uma relação de equivalência. Como é que você vai fazer? Muito simples. Você prova que ela possui a propriedade da reflexividade, prova que ela possui também a propriedade da simetria e prova que ela possui a propriedade da transitividade. Se essa relação satisfizer essas três propriedades, então é uma relação de equivalência, certo? Bom, com relação a isso, a falar que uma relação satisfaz ou possui propriedades, existe uma discussão muito, muito interessante no meio matemático sobre isso, né? Um dia desse eu estava assistindo um vídeo do professor Elon no canal do IMPA, e ele fala sobre isso. Ele, se não me engano, ele dizia que a propriedade ou é satisfeita ou não é satisfeita, né? Bom, isso é um papo para a gente discutir em outro momento, tá bom? Entendido? Bom, alguma dúvida com relação a essa questão? Deu para entender? Deu para entender? Então, toda vez que você vai demonstrar se uma determinada relação ela é de um determinado tipo, você precisa verificar se ela possui determinadas propriedades. Nós vimos aqui a relação de equivalência, né, no vídeo de pré-aula e na gravação do semestre passado, né? Mas existem outras relações, beleza? Vamos avançar para a última, né? Uma relação de equivalência satisfaz as seguintes propriedades. Gente, eu tinha falado para vocês, né, mas agora eu vou reforçar. Quando é que uma propriedade, uma relação, ela é dita relação de equivalência? Quando ela for, ao mesmo tempo, reflexiva, simétrica e transitiva. Vamos voltar para aquela relação da fila, né? Eu tenho aqui uma fila de dedos, né? Ela possui a relação da reflexividade? Sim. Por quê? Porque cada dedo se relaciona com ele mesmo, né? Cada elemento da fila se relaciona com ele mesmo, certo? Ela possui a relação da simetria? Sim, porque se eu tenho esse elemento aqui, ele se relaciona com esse outro e esse outro com esse daqui. E assim sucessivamente. Todos eles se relacionam uns com os outros, né? Certo? Existe a relação da simetria. E a transitividade? Ora, se esse elemento se relaciona com esse e esse outro se relaciona com esse outro aqui, então esse primeiro elemento se relaciona com esse terceiro, correto? Então, a relação fila é uma relação de equivalência, beleza?
Entendido? Tranquilo? Bom, gente, então, dito isso, né, fiquei muito satisfeito aqui com as respostas, vi que a maioria acertou, né? Fiquei muito satisfeito aqui. Depois eu vou ver o relatório detalhado, tá bom? E aí dou as notinhas de cada um de vocês, tá certo? Entendido? Vou encerrar aqui a apresentação para que a gente possa passar para o nosso próximo momento. Gente, já são 10h30 e, como é de costume, nós temos, depois do nosso quiz, um intervalinho de 10 minutos para a gente descansar, tomar uma água, tomar um café, comer alguma coisa, né? E ouvir mais músicas, tá certo? Vou aqui parar a gravação e daqui a 10 minutos a gente está de volta com o nosso segundo tempo, certo? Beleza?